Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou estar falando nesse vídeo começando a ter uma vida cristã. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre por que é preciso conhecer a Jesus. Então vamos lá e seguir aqui. Bem, vamos lá. Se a gente for ler na Bíblia, tem umas 7 perguntas aqui que tá aqui escrito numa revista que eu tenho, que fala começando a ter uma vida cristã. A primeira pergunta é, quem é Jesus? Que a resposta está lá em Mateus 16, 13 e 17. E eu fiz um pequeno resumo que é, tu és o Cristo, Filho de Deus, quando o Pedro, o discípulo de Jesus, fala isso para ele, que foi revelado através do Espírito Santo. A segunda pergunta é, quando Jesus começou a existir? E a resposta está João 1, de 1 a 5. E a minha resposta do resumo é esse. O verbo se fez carne, que foi quando o João fala sobre essa parte da criação do mundo, que o verbo se fez carne, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, que ele coloca a sua palavra na hora de criação do mundo, como eu te falei. A terceira pergunta, por que Jesus veio ao mundo? E está em Hebreus 2, 9 e 18. E o meu resumo é esse, para nos salvar e perdoar nossos pecados. E a quarta pergunta é, Jesus que veio ao mundo? E está a resposta Filipenses 2, 5, 8 e João 1, 14. Foi fiel à morte. A próxima pergunta é, quanto vale o sangue de Jesus? E está em 1 Pedro 1, 17 a 21, e a resposta é essa, exortação e santidade. A próxima pergunta, penúltima, é, quanto custou a salvação para você? E a resposta está em Efésios 2, 4, 10. E essa é a resposta, a salvação é pela graça. E a última pergunta é, você precisa da fé? Em Romanos 5, 1, 11 fala lá na Bíblia, e eu coloquei um pequeno resumo também, que está escrito justificação pela fé, paz com Deus. Eu vou começar a falar sobre a introdução, que eu vou contar uma historinha pequena, e logo em seguida eu vou falar mais pra frente sobre a parte do pecado, dos desejos da nossa carne. Começa assim, que tem uma família, que estão todo mundo almoçando junto, e tem uma criança lá, um menino, que ele quer ficar de pé em cima da cadeira. Aí o que a mãe faz? Vai lá e fala pra ele, filho, vai lá e senta, né? Tipo, você vai comer de pé, né? Tipo, e também é falta de respeitoso. Aí o filho fica, não, não quero. Aí a mãe insiste. Aí ele obedece e ele senta. Aí ele vira pra mãe e ele fala, ah, mãe, eu posso estar sentado, mas o meu espírito, né, ou o meu eu, tá de pé na cadeira. Quer dizer que ele obedeceu a mãe, mas a vontade dele é que é o desejo dele estar de pé ainda na cadeira, entendeu? Então, na mente dele tá assim. Agora eu vou falar essa parte que tá em Efésios 2, 3, que complementa que entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E isso acontece em qualquer idade, nas culturas de hoje, acontece com todo mundo. Então, a gente tem esse pecado que tá na gente, essa desobediência. E todo mundo, assim, claro, consegue fazer o bem, sim, mas também todo mundo consegue fazer o mal. Não existe bem 100% ou bem mal, mal 100%. Assim, a única pessoa que foi bem 100% foi o próprio Jesus, né? Que ele veio, né, aqui como homem, como ser humano, deixou toda a sua glória lá no céu para ele poder mostrar pra gente que ele consegue vencer as coisas do mundo, mas também a única razão dele estar lá é para salvar a gente, pra gente ser conectados novamente com Deus, sabe? Além de perdoar nossos pecados, mas também
de voltar a ter aquele relacionamento com Deus, de poder conversar com Deus todo dia, toda hora, né? Adorar Ele. Então, vamos voltar para cá. E com a experiência pessoal do Paulo, ele fala que afirma isso na Bíblia, lá em Romanos 3:10, que está aqui escrito: como está escrito, não há um justo nem um sequer. E no versículo 23 está aqui escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que nós que pecamos, a gente está destruído, a gente estamos separados de Deus, a gente é imperfeito, a gente não é santos, a gente não é puro. Mas com a graça de Deus, Ele sabe disso, Ele não quer que a gente vá pro inferno, sabe? Então, e porque é que Deus fala, né? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, o que é o pecado? O pecado é a desobediência, como eu falei em outras vezes, mas é uma lei que Deus criou pra gente obedecer a Ele, que são os bons caminhos que vai fazer a gente feliz, assim como mostrar pra Deus que a gente ama Ele, porque tem coisas que Deus manda pra gente fazer que a gente não quer fazer, que a gente quer fazer do nosso jeito. E isso, quando a gente desobedece a Deus, a gente fere a Deus, a gente deixa Deus triste. E a gente abandona os padrões de Deus. E tudo aquilo que fazemos e que desagrada a Deus é rebelião contra Deus. É também a omissão de fazer a coisa justa. E a Bíblia diz que o pecado é a tendência natural do erro, que todos nós nascemos com o pecado. A ação errada em relação ao próximo, que, por exemplo, vou por aqui, você tá com o seu colega de trabalho e você vê, nossa, aquele cara tem um carro maravilhoso, e isso cria inveja. Ou no Instagram, você vê aquela pessoa feliz e você fica tipo, nossa, aquela pessoa tá feliz, eu tô aqui, ó, tô suando, tô fazendo nada na vida, eu tô, nossa, miserável, assim, né? Tipo, nossa, eu quero estar que nem ela. Tipo, essa inveja ao próximo é um exemplo, inveja. E a terceira coisa é a descrença de Jesus, que a gente não acredita que Jesus fez isso com a gente. E aqui também tá escrito, ó, em João 16, do 8 ao 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, essa descrença que as pessoas têm em Jesus, da parte do pecado. Agora, a extensão do pecado. O pecado, quando é a extensão que eu falo dele, não é o lugar, assim, o espaço. Também tem essa parte, mas é muito mais profundo que isso. Ó. O espaço que eu vou começar a falar agora, que afetou todo o universo, afetou os céus, afetou a terra, o reino vegetal, o reino animal, a raça humana, e o pecado afetou você e eu. E esse é o espaço, que agora eu vou falar a parte mais profunda, que é os efeitos do pecado, que são: o pecado é a herança maldita deixada a todos os homens, que desde o começo da Adão e Eva, quando eles pecaram, foi os efeitos da desobediência que caíram sobre a raça humana, tipo, todas as gerações da raça humana, todas. A terra foi amaldiçoada, porque antes, no começo, Deus criou a terra para ser um lugar pra gente, para os filhos de Deus, né? A criação dele, a criação da imagem e semelhança perfeita de Deus, que éramos nós, criou pra gente. E só que também, claro, Deus deixou o livre-arbítrio pra gente. E quando a gente escolheu o pecado, a gente cortou essa relação com Deus. E no final,
quem tá dominando o mundo não é a gente, mas é o próprio pecado. Como os vícios, escravidão do pecado. E outra coisa interessante, ó, que tipo nessa revistinha tem esse homenzinho aqui, né? Aí aqui tá a cruz e aqui é o pecado. Aí, tipo, pra ele chegar na cruz, ele tem que deixar o pecado. Então, o pecado é o próprio escravo. Se torna a escravidão pra gente. Voltando pra cá. Assim como a terra foi amaldiçoada, a mulher também foi castigada. A humanidade foi condenada à morte física e espiritual, que passou a existir. As relações entre a criatura e o Criador foram cortadas, como eu te falei. Pior, os efeitos do pecado recaíram sobre você. Por isso, você é pecador. Nada pode fazer diante dessa situação e está condenado. E, tipo, todo dia a gente erra. Ninguém é perfeito. Nem mesmo de pessoas dentro da igreja é perfeito. Todo mundo comete erro. E se for perfeito, a gente estaria lá no céu, né? Agora, voltando. A solução para o problema do pecado. Agora, a gente tem que buscar a palavra de Deus, que eu vou ler aqui e está em João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus está dando uma chance pra gente. Na verdade, Deus está dando várias chances pra gente poder voltar pra ele, pra gente poder confiar nele, ser dependente dele na vida, na nossa vida pra ele. E deixar o pecado, que é difícil, dependendo qual área você é mais frágil. Geralmente o pecado o diabo, né? Ele ataca mais nessa área mais frágil da gente. Então a gente tem que lutar. E quando a gente não consegue lutar, a gente tem que pedir pra Deus, tem que pedir pro Espírito Santo ajudar isso pra gente. Voltando agora de novo em Romanos 8:1, que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente obedece a Ele, a gente adora Ele, a gente ama Ele, a gente faz tudo pra Ele, botar nossos olhos pra Ele, e a gente vai pro céu, a gente vai morar pro céu, porque esse é o nosso galardão. Em Romanos 10:9, tá escrito assim: se com a tua boca confessarás ao Senhor como Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se a gente acreditar que Jesus, ele morreu pra salvar a gente, pra cair o sangue dele, pra salvar nossas vidas, e que ele ressuscitou, porque, gente, Jesus, Deus, é o Criador das coisas vivas. Então, sim, ele não morreu assim, vamos dizer assim, ele morreu na forma carnal, mas em espírito ele tava lá, assim, como muitas pessoas dizem, que Jesus desceu pro inferno para evangelizar, né? Mas a questão é que, tipo, Jesus estava querendo mostrar pra gente que ele ressuscitou, que ele tá vivo, que ele vai um dia voltar para a gente e governar, ser o rei. A gente vê ele como nosso rei. E viver em paz, não ter mais choro, dor, essas coisas todas. Agora, Jesus é a única solução para você. É isso aí, pra você. Jesus é a única solução. E ele é fiel à palavra e digno de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Deus, Jesus, ele não vai trazer castigo pra você. Ele não vai apontar culpa em você. Quem faz isso é o próprio diabo, gente. Deus não faz isso, mas quando você se arrepende verdadeiramente pra Deus, somente pra Deus, pra Jesus, ele vai te acolher com braços abertos. Ele vai falar assim: filho, esquece agora o passado, anda comigo no caminho que eu quero te dar pra você, essa nova vida, essa nova chance, meu propósito, esses sonhos que eu tenho, que eu quero te dar pra você seguir.
uma vida boa, uma vida futura, muito boa. E vamos lá, vamos crescer, né? E Deus resolveu o seu problema. Então, numa demonstração de grande amor por você e por toda a humanidade, Ele enviou ao mundo o seu único filho, o seu Filho amado, na cruz derramar o seu precioso sangue. E livrou você, todos os que nele todos que nele creem, na condenação eterna. Foi um ato soberano do Pai, porque só Ele tem esse poder. A salvação é um ato de infinita misericórdia de Deus, pois é dada graciosamente mediante a fé. E que Deus fala aqui também, na Bíblia, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Quem é Jesus Cristo? Jesus, ele é o Verbo, como eu falei, que é o próprio Deus, aquele que fez todas as coisas, mas também no falar que fez as coisas. É o tema central das Escrituras. Participou da Escritura, viveu no mundo como homem, viveu no mundo como Deus. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é tudo quanto a Bíblia afirma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio a Jesus mesmo. Que quando a gente for... Porque, como assim? Por que a gente não pode ir primeiro ao Pai e não por Jesus? Se a gente for primeiro ao Pai, a gente não vai conhecer Jesus e, fica... uma coisa muito grande. E quando a gente vai falar do Pai, é uma coisa muito de leis. Então, Jesus também veio na Terra para cumprir as leis que estava mesmo na Bíblia, que foi escrito por Ele mesmo, né, para os homens. Só que nenhum homem conseguiu cumprir todas as leis certinhas todos os dias. Porque eles são pecadores, a gente é pecador, a gente não consegue. Mas Jesus, que Ele é o único santo cordeiro, Ele foi lá para fazer tudo isso e também para morrer pela gente. E quando a gente vai conhecer Jesus, a gente vê que Ele é um cara legal, um cara bondoso, dá sermão na gente, conversa, ensina a gente bastante coisas. E Ele é carinhoso. Jesus não é aquelas pessoas de, coitado, tadinho dele, muito cara de triste. Não, mas Jesus, ele é exatamente isso que eu falei pra vocês, né? Então, se a gente for conhecer Jesus, a gente já conhece ao mesmo tempo o próprio Deus, entendeu? Agora a próxima parte, que Jesus Cristo fez. Por quem? Aqui, de Jesus foi enviado ao mundo. Agora, por quem? Jesus foi enviado por próprio Deus, que é o Pai, pelo Filho, que é o Jesus, ao mundo, para vir aqui ao mundo. Agora, para quê? Para que a gente não pudesse morrer e para que a gente tenha a salvação eterna, a vida eterna com Deus, ao lado dele. Além de vir ao mundo para salvar pecados, Jesus veio também para reconciliar o homem com Deus, como eu falei sobre a parte da relação, porque a gente perdeu a conexão com Deus, que a gente ficou distante por causa do pecado, que a gente ficou escravo do pecado. Então, Jesus morreu, apareceu uma ponte maravilhosa pra gente chegar até Deus e pronto. Só que a gente tem que deixar o pecado, como eu mostrei naquela imagem, a gente tem que deixar o pecado e correr lá pra Deus. Dar ao homem vida eterna, como eu falei. Tornar-se único mediador entre Deus e o homem. A obra redentora de Jesus envolve sua morte e sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é fundamental à nossa fé. Ela serviu para confirmar a divindade de Jesus, garantir nossa justificação, garantir nossa ressurreição na volta de Cristo, que é o arrebatamento. E o arrebatamento é o seguinte, quando aquelas pessoas que creem em Jesus, que obedecem, como eu falei, que adoram a Ele, que faz todo o seu coração para Jesus, assim como o Davi, o segundo homem em coração de Deus, aí Jesus ele vai vir.
Ele vai arrebatar aqueles que são deles, aqueles que creem nele, que obedecem a ele, que ama ele, né? Agora eu vou fazer umas 3 perguntas para você refletir, que é uma coisa bem simples. Então, a primeira pergunta é essa: você está bem sem Jesus? Segunda pergunta é: por que você precisa de Jesus? E a terceira: e então, para você, quem é Jesus? E concluindo aqui, você é pecador e estava condenado. A segunda coisa é que Jesus é a única solução para o seu problema, porque só Ele salva. E a terceira coisa é: a fé em Jesus Cristo é condição para a salvação. Então é por isso hoje, gente, eu vou terminar por aqui. Aí na próxima parte eu vou falar sobre o que significa receber Jesus no próximo vídeo. Até mais!